fui ver o que eu ia estudar, eu me encantei pela saúde quântica. Liguei para eles, a pós-graduação ia começar, daqui a uns 15 dias, e eu entrei em contato. Quero fazer a pós-graduação. Tá, mas tu é da área da saúde? O cara me perguntou. Eu assim, não, eu fiz faculdade de moda. Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A graduação em saúde quântica tem que ser da área da saúde. Aí eu assim, não, então faz o seguinte, eu posso assistir como ouvinte, eu não quero o certificado, o título, eu quero só aprender. Não, não dá. Só poderia estudar na nossa sala quem fosse da área da saúde ou quem tivesse teologia. Quando ele falou isso, eu assim, mas eu sou teóloga. Ele assim, tu não fez moda? Não, mas eu fiz também faculdade de teologia. E foi a teologia que eu tinha feito há 10 anos atrás que me deu abertura porque eu estou aqui hoje. Então, como eu sei que foi Deus que abriu todo esse caminho, que me preparou há 10 anos antes de eu entrar, eu fiz um propósito com ele. Eu falei que eu precisava passar tudo o que eu aprendi, para as igrejas. Porque quando eu comecei a estudar a saúde quântica, que é muito a relação da ciência, é algo assim até bem louco. Como eu fiz teologia, eu comecei a comparar a parte da quântica, que é energia pura, com a parte da Bíblia, que no meu ponto de vista também é energia pura. E a relação, na verdade, o presente que a NASA fala que vocês vão ter hoje, é essa relação da minha graduação em teologia com a minha graduação em saúde quântica. E, na verdade, está ali. Então, eu sou naturopata, eu não sou médica, eu trabalho com o natural, e uma das minhas especializações que eu amo, é a homotoxicologia. O que é a homotoxicologia? É o estudo de todas as toxinas que fazem mal no nosso corpo. Então, como é que eu trabalho? Eu trabalho com o natural, retirando as toxinas e arrumando a energia. Eu juntei tudo que eu estudei na minha vida inteira e apliquei para os meus pacientes. Então, eu tenho a graduação em teologia, eu tenho a laser terapia, a saúde quântica, as terapias ortomoleculares, a medicina tradicional chinesa, a homotoxicologia, como eu falei, e a naturopatia. Pode passar. E eu vou fazer uma pergunta. E fiquem com a mão levantada, tá? Levantem a mão todos que querem ter uma vida longa, com saúde e boa aparência. Tá. Fica com a mão levantada. Vamos ver quem é que vai abaixar. Permaneça com as mãos levantadas quem mastiga mais de 30 vezes o mesmo alimento. Meu Deus, abaixou todo mundo? Vocês vão ver que é importantíssimo mastigar mais de 30 vezes. Tenho aqui uma comigo. Quem toma pelo menos 2 litros de água ao dia? Que não bebe líquido no almoço ou na janta? Não beber líquido com a comida faz muito mal, vocês vão saber por quê. Que alimentos com alimentos de qualidade, evitando industrializados. Mas olha, agora baixou. Exercitam-se pelo menos 2 vezes na semana. Agora o principal. Quem não come trigo e nem toma leite? Mas enfim, vocês vão saber, isso aqui é uma base da saúde. Pode mudar. E levanta a mão quem sente algum desses sintomas. Ou dor de cabeça, ou tontura, cansaço, sono excessivo, memória fraca, ou peso. Eu tenho tudo, né? É bem assim. Pode passar. Saibam que estes são os sintomas mais comuns da humanidade. E eles vêm na nossa vida pelos maus hábitos.
Nós só temos sintomas porque a gente faz coisas erradas. Em clínica, eu tenho lá, a NASA já foi lá na minha clínica, e os pacientes respondem mais de 80 perguntas. Quando ele sai da clínica, daí eu falo o que não pode comer, o que é proibido, enfim. A gente desintoxica, tira parasitas, metais tóxicos, a gente limpa o corpo. A hora que ele volta, ele não tem quase sintoma nenhum. É a coisa mais incrível. Então, os sintomas que nós temos são dos nossos maus hábitos. E por que a gente deve cuidar do nosso corpo, né? 1 Coríntios 6, 19 a 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O que a gente está fazendo com o nosso corpo? Hoje, vocês vão ter a consciência do certo e errado. Eu sempre falo, quando a gente não tem a consciência da palavra de Deus, né? Às vezes até a gente pode fazer coisas erradas de não estar na consciência, a gente não sabe o que é certo e errado. A partir do momento que a gente conhece a palavra e aí tu faz o errado, aí o negócio pega. É a mesma coisa com o nosso corpo. Vamos considerar, com o perdão da palavra, que hoje vocês seriam ignorantes em questão de saúde. Só que hoje vocês vão ter o conhecimento. E daqui para frente vocês serão responsáveis pela saúde de vocês. Quanto que vale a sua saúde? Quanto que custa ficar doente? Quem é doente sabe o quanto que custa. A Bíblia fala das boas novas, né? Que é em relação à salvação através de Jesus. O amor corrige, instrui e repreende. Como eu falei, hoje é dia de repreensão. Hoje é dia de repreensão. Tu gosta de repreender, né, NASA? A NASA, ó, eu conheço ela, gente, ela é, ó, e não anda na linha para ver. Pode passar. E o mundo mudou. Então, o que está acontecendo? Por que tem uma epidemia de doença? Por que tem tanta alergia? Por que tem tanta coisa acontecendo com o nosso corpo? Antigamente, as pessoas dormiam com o anoitecer. Não tinha televisão, não tinha luz, não tinha telefone, não tinha nada. Então, anoitecia, as pessoas dormiam. Isso, fisiologicamente, é o que o nosso corpo precisa. A noite cai, os hormônios se ajeitam e a gente dorme. Por que as pessoas não estão dormindo direito hoje? Por causa dos estímulos. A gente fica com luz, a gente fica no celular, a gente fica estimulando o corpo inteiro sem parar. Então, até para dormir, a gente tem que preparar o nosso corpo. O ambiente, a casa, baixar a luz, abaixar o som. Antes, as pessoas bebiam apenas água. Hoje, refrigerante, chá, suco, às vezes nem água. O corpo precisa de água, a água pura. Antes, as meninas ficavam menstruadas com 16, 17, 18 anos. Por que elas estão ficando menstruadas hoje com 8 e 9 anos? Hormônio na alimentação. Hormônio na água. Hormônio em tudo que é lugar. Antigamente as pessoas, elas iam ao sol. Elas pegavam o sol. O sol é um dos presentes de Deus para nós. É um remédio. Hoje, quando as pessoas vão ao sol, elas ainda passam protetor solar. Tem a questão do câncer de pele, sim, mas a gente consegue ativar o hormônio D, que na verdade se fala em vitamina D, mas na verdade é um hormônio. A gente ativa o hormônio D é só através do sol, não tem outra maneira. E muitas pessoas estão doentes porque esse hormônio não é ativado. Que se tu pegar a tua palma da mão
na hora do meio-dia, tu deixar 5, 10 minutinhos a palma da mão aqui, tu consegue ativar o teu hormônio. Não precisa pegar sol, botar biquíni e ir para sol. Não. Palma da mão no sol já é o suficiente para ativar esse hormônio. Antigamente, as pessoas comiam alimentos integrais que acabavam sustentando. Hoje, vocês vão aprender que, por exemplo, o trigo, ele é um antinutriente. Ele não sustenta o nosso corpo. A gente come um pão com trigo, já daqui a 1 hora tu precisa comer de novo outra coisa, porque tu fica com fome. Não sustenta, porque os alimentos hoje são refinados. O que acontece? Em função de a gente comer mais alimentos refinados, tu tem que comer mais vezes ao dia. E acaba dando uma sobrecarga no sistema digestivo. Quanto menos se comer, é melhor para o nosso corpo. Antigamente, os alimentos eles eram mais puros, não tinham agrotóxico. As pessoas plantavam o alimento em casa. Hoje, os alimentos, até, eu vou dizer assim, ó, até no mercado, quando tem lá que é orgânico, eu tenho medo também. Não tem para onde a gente fugir, tá? O mundo que a gente vive é tóxico. A gente vai ter que aprender a se desintoxicar, porque fugir daqui já não dá mais. Lá na década de 30, as pessoas morriam por doenças infecto-contagiosas. Hoje em dia, as pessoas morrem por doenças adquiridas. A gente muda a nossa genética pelo que a gente faz no nosso dia a dia. Existe a genética e existe a epigenética. Genética é o que a gente herda dos nossos antepassados. E epigenética é o que a gente faz no dia a dia. É o que eu como, é se eu estou feliz, é se eu estou dormindo. Enfim, é o nosso dia a dia. E essa epigenética, ela representa 80% contra 20% da genética. Olha só, até a década de 80, se achava que a genética era responsável por todas as nossas doenças. A medicina genômica descobriu que não. Eles foram estudar para comprovar a genética e acabaram descobrindo que o que mais importa na nossa vida é a epigenética, que é o que a gente faz. Pode passar. E qual é a diferença da medicina convencional para a medicina homotóxica? A medicina convencional é o que a gente conhece. A medicina dos remédios, a medicina dos bloqueios, a medicina importantíssima quando a gente precisa de uma cirurgia e de resolver problemas rápidos. Essa é a medicina convencional. Ela é muito bem-vinda na emergência. E a medicina homotoxicológica? Ela é a medicina que a gente se prepara a entrar numa cura. É a medicina que retira as coisas ruins do nosso corpo e vai direto nas causas dos problemas. A medicina convencional, ela fica tratando sintoma. Ela não vai na causa, ela fica no sintoma. E a medicina homotóxica, ela vai na causa. Eu sempre falo assim para os meus pacientes. Vamos imaginar que aqui tem uma pia e essa pia tem a torneira e está vazando água. A pia entupiu, começou a derramar água aqui no chão. Vamos considerar que essa água do chão são os nossos sintomas. O que um médico faz? O médico ele pega um pano e vai secar o chão. E vai secar o chão e fica secando o chão o resto da vida. Por quê? Porque ele só trabalha no sintoma. O que a homotoxicologia faz? Ela vai lá e fecha a torneira. É simples, a gente tem que entender a causa. Ah, mas eu tenho dor de cabeça. Qual é a causa? Não adianta tomar remédio para dor de cabeça. Ah, mas eu tenho uma inflamação. O que está te inflamando? Não adianta tomar um anti-inflamatório. Nós temos que descobrir a causa dos nossos problemas.
Como é que funciona a medicina convencional? A dor ou a febre é um sinal interno que algo não está bem. É um alarme. E o que a gente faz? A gente bloqueia. O corpo está gritando, o sistema imune está gritando. Ele está trabalhando, ele está tentando retirar as toxinas. É um momento importantíssimo do nosso corpo, o sistema imune funcionando. Quando a gente bloqueia uma dor ou uma febre, tu bloqueia o sistema imune. O porquê da dor ou o porquê da febre... Pode passar mais um. Pode passar mais um. Passa mais um. Mais um. Aí. O porquê da dor e da febre é o seguinte. Vamos considerar que entrou uma toxina no meu corpo. Um vírus, um fungo, uma bactéria, um metal pesado, qualquer coisa. O meu corpo sempre, qualquer um, vai reagir. Essas reações não podem ser bloqueadas. Então, a medicina homotóxica, a homotoxicologia, ela divide as doenças em fase. Então, tem lá a fase 1, que é a excreção, a fase 2, que é a inflamação, a fase 3, que é a deposição, a fase 4, impregnação, a fase 5, degeneração e a fase 6 é mutação. Cada fase que vai passando, a doença vai se agravando. Quando eu comecei com tosse, que é a fase 1, quando a pessoa tem muco, tem tosse, tem diarreia, enfim, é a hora que o corpo está expulsando. Se eu bloquear, então vamos dizer assim, a mãe está com a filha ali e ela está com tosse. Ela vai dar um antitussígeno. Só que essa tosse é o corpo expulsando alguma coisa. Como ela bloqueou, da fase 1 vai passar para a fase 2. Não de imediato. A tosse foi bloqueada, isso pode levar às vezes até 1 ano, 2, não se sabe. Cada corpo é um corpo. Só que os bloqueios, eles vão indo de fase em fase. Então, aquela tosse que foi bloqueada, ela pode ter, futuramente, virar uma artrite, que é uma inflamação. O que a gente faz? A gente toma um anti-inflamatório. Bloqueei meu sistema imune de novo. A inflamação, ela é bloqueada, claro. O sistema imune não vai reagir. O bloqueio da artrite, futuramente, ela vai virar uma artrose, uma doença crônica. E assim por diante. Até chegar na fase 6, que é a fase de mutação. Então, que fique o alerta para que remédios de bloqueios, anti-inflamatório, antitussígeno, remédio para febre, seja tomado em último caso. Cuidem, não tomem remédio assim, qualquer remédio para dor. Vocês estão bloqueando o sistema imune e estão agravando um problema lá na frente. Tu pode voltar aquelas que eu passei? Mais uma para frente. Aí. Então, a homotoxicologia, ela é um método alemão desde a década de 20, né? E como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar, entender a questão de causas. Pode passar. E da onde que vem essas toxinas que geram a fase 1, que geram a tosse, que geram as dores, que geram... Da onde começa isso? Tóxicos ambientais, com a poluição do ar, com a poluição da água, da terra. Os alimentos são plantados na terra que é ruim, que tem toxinas, é colocado as toxinas nos alimentos. Os metais pesados, alumínio, chumbo, arsênico e mercúrio, que está diariamente na nossa vida. Os alimentos transgênicos que vocês vão conhecer hoje, as toxinas microbianas, fungos, vermes, vírus, bactérias, protozoários, não podem ter o nosso corpo. Eles trazem uma carga parasitária. Pensamentos ruins, eles geram coisas ruins no nosso corpo. Vocês vão entender hoje também isso. Os medicamentos são cargas tóxicas, os agrotóxicos, pesticidas, as vacinas, as drogas estimulantes, álcool, fumo, enfim. Tudo aquilo ali
é um desencadear de fases de doenças do nosso corpo. E quanto mais a gente bloqueia, mais ela vai avançando para dentro. Pode passar. E as intoxicações, então assim, por exemplo, chega o meu paciente na clínica e eu vou medir o grau da intoxicação dele. A intoxicação do momento que eu estou medindo é de uma vida inteira. Porque todo tóxico que entra no corpo, o corpo não consegue expelir. Metais pesados não saem, as coisas ruins não saem. Até sentimentos de quando poderia ser lá da vida intrauterina estão ali. E o que é o mais maravilhoso? Que a questão do quântico consegue limpar tudo. Tudo. É a coisa mais linda de se ver. Então, pode passar. Pode passar. Então, quais são os pilares para se limpar o corpo, né? Para arrumar tudo isso? É desintoxicando, que hoje a palestra é exatamente a desintoxicação, tá? Retirar, vocês vão entender como é que a gente retira metais pesados, parasitas, os alimentos inflamatórios. A palestra é a desintoxicação. Só que em clínica, eu trabalho ainda a questão da imunidade e a questão da regulação orgânica, de fazer o corpo, os órgãos funcionarem um pouco melhor. Só que tudo com naturopatia, com erva, com vitaminas, com minerais, com aminoácidos. Só com coisas naturais. Pode passar. Aqui é aquela questão que eu falei para vocês, de genética e epigenética, que 20% é a genética e 80% dos nossos problemas ou soluções é a epigenética. Então, hoje vocês vão conhecerem a epigenética. Pode passar. Olha que coisa mais interessante. Nós só temos 10% de genes codificados no nosso corpo. Lá na década de 80, quando se estudou a medicina genômica, se descobriu isso. Que 10% é codificado. 90% dos nossos genes são virgens e estão prontos a serem codificados com a nossa epigenética, que é o nosso estilo de vida. E olha que interessante. Esse sistema de reciclagem que tem no nosso corpo se chama autofagia. Só que ele funciona num certo período do nosso dia, que é entre meia-noite e 4 da manhã. É o sistema de reparo do nosso corpo. E quem está acordado nesse período, ou quem não dorme bem nesse período, ou quem não entra no sono REM neste período, não consegue fazer a autofagia. Todos os dias a gente produz células erradas. Todos os dias. E essas células erradas são retiradas do nosso corpo pelo sistema imune, que chamamos ali a questão de autofagia. Só que a gente tem que estar no sono profundo. Mães que deixam uma luzinha para o filho dormir, até aquela luzinha da televisão vermelhinha, até aquilo tira o nosso sono REM. O sono REM, ele só vem com o escuro total. Então, às vezes, uma criança ela não está se desenvolvendo, ou ela não está crescendo, ou ela está com vários problemas, é porque na madrugada que para ela estar nesse sono REM, ela não entra por causa dessas claridades, desse sono agitado. Então, o sono profundo. Outro sistema de reparo que faz o corpo entrar em autofagia, olha que coisa linda, o jejum. O jejum faz o nosso corpo entrar em autofagia. E é por isso que começa a acontecer tantos milagres quando a gente entra em jejum. E a ciência explica isso. É a coisa mais linda. E vocês imaginam assim, ó, eu estudando a saúde quântica, aprendendo essas coisas, e eu ligava com a Bíblia. Gente, era a coisa mais linda, eu pirava em aula. Pode passar. Olha só o que a ciência fala. Que o jejum acelera o metabolismo. Então, dá o descanso do sistema digestivo, ele rejuvenesce e prolonga a nossa vida. Isso é a ciência falando, tá? A ciência fala que o jejum melhora a função cerebral. Então, as questões de doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, epilepsia,
para clareza mental. Por isso que quando a gente está em jejum, a palavra fala que a conexão com Deus é muito grande. Claro, limpa tudo, gente. Clareza mental. A ciência fala que o jejum melhora os padrões alimentares. A gente baixa a compulsão. A gente não tem... Depois de certo período em jejum, tu não sente mais fome. É uma defesa do corpo. Aumenta o sistema imunológico e faz autofagia. E aumenta disposição e força. É impressionante quando a gente entra em jejum, a força que a gente tem. Só que a Bíblia fala exatamente tudo isso. Que quando nós estamos em jejum, né, a carne se alimenta, o espírito fica, a gente tem uma conexão muito grande com Deus. É impressionante. Discernimento, força, cura, é através do jejum. E este lado é a ciência explicando o jejum. E se a gente for procurar todas as passagens bíblicas em relação ao jejum, está falando a mesma coisa. O jejum não muda a Deus, mas vai mudar você, transformando a sua... Agora ali fugiu. Ajudando a romper barreiras e ficar mais suscetível ao Espírito pela clareza mental. Clareza mental. A correlação que eu tenho exatamente de jejum com a Bíblia é clareza mental. Só o fato de vocês retirarem os alimentos inflamatórios que vocês vão aprender hoje, que é leite e trigo, a gente já tem uma clareza mental muito grande. A hora que a gente entra realmente em jejum é absurdo. Terapia milenar para limpar o corpo, né? Olha o jejum de Daniel. Aí a gente fala da dieta alcalina. A ciência fala da dieta alcalina. A Bíblia fala do jejum de Daniel, que é uma dieta alcalina. Exatamente, que tira todas as questões tóxicas. Então, é muito lindo realmente fazer essa comparação entre ciência e a Bíblia. Então, o jejum de Daniel, vocês vão ver mais para frente, a questão de corpo ácido e corpo alcalino. O corpo ácido, ele abre porta para a doença. O corpo alcalino fecha a porta para a doença. O jejum de Daniel é nos ensinando exatamente os alimentos alcalinos. Você é ácido ou alcalino? A sua saúde depende dessa resposta. As pessoas que são ácidas, elas têm propensão a serem muito doentes e desenvolverem muitas reações. Pessoas alcalinas, elas podem até pegar vírus, bactéria, mas elas não vão ter metade da reação que um corpo ácido tem. Pode passar. Vamos considerar que esse peixe ele está morrendo e que esse peixe são as nossas células. Esta água é a água interna do nosso corpo. Nós temos mais de 70% de água dentro do nosso corpo. E esta água tem que ser limpa. Se esta água for suja, vai matar as nossas células, como aquela água está matando aquele peixe. Vamos considerar então que eu vou tirar aquele peixe daquela água e vou tratar por um período. Ele vai ficar bom. Só que se eu voltar ele para o mesmo lugar, ele vai voltar a ficar doente. Este é o princípio do nosso corpo. Enquanto nós não limparmos a nossa água interna, nós não vamos nos curar de nada. É a mesma coisa, a gente está tirando, arrumando e volta para a água suja. O que manda é a nossa matriz extracelular, é essa água. Pode mudar. E quais são as reações de corpo ácido? Vocês vão começar a comparar agora, a entender se tem corpo ácido ou alcalino. A primeira reação de corpo ácido. Essas reações que eu vou falar para vocês são reações de defesa do corpo. Porque o corpo, ele não quer a acidez, ele quer a alcalinidade. Quando o corpo começa a ficar ácido, ele vai tentar combater aquela acidez. E como é que ele combate?
primeira reação, retenção de líquido. As pessoas que retêm líquido são porque o corpo retém aquela água para diluir aquela acidez. Então, vai retendo, vai retendo, vai retendo e faz a diluição. Isso é uma reação de defesa. Outra reação de defesa de corpo ácido é problemas nos ossos. Osteoporose, osteopenia, dor nas juntas, dores nas articulações. O osso vai ficando fraquinho. Por quê? Isso é uma reação de defesa. As células, elas pegam os minerais dos ossos, jogam para o meio que está ácido, para transformar aquele ácido em um sal. Isso se chama tamponamento. Reação de defesa. Outra reação de defesa são problemas na pele. Urticária, psoríase, coceiras, enfim, coisas na pele. Por que dá as reações em pele? Porque as células, elas pegam o ácido interno e tentam expulsar pela pele. Então, isso o corpo vai tentando fazer, para tentar soluções. Então, esses sintomas são alertas. Só que se a célula tentou de 1000 maneiras e não conseguiu voltar ao corpo alcalino, o corpo está ficando ácido. Quanto mais ácido é um corpo, menos oxigênio tem. A nossa célula precisa de oxigênio. Como ela está morrendo por falta de oxigênio, ela vai ter duas saídas. Ou ela morre, ou ela faz uma mutação e se transforma numa célula cancerígena. Então, a gente só adquire câncer se nós somos ácidos. Porque é uma defesa. Até o câncer, pela medicina chinesa, a gente vê que é uma reação de defesa. É um sintoma. A gente não vê, a medicina chinesa não vê os sintomas como doenças. A gente vê tudo como reações de defesa do corpo. Pode passar. E o que acidifica o nosso corpo? Os alimentos ácidos, os principais são açúcar, gordura e proteína em excesso. O câncer, ele só se alimenta de açúcar, é o principal alimento dele. Desde a década de 20, já se ouve falar que se a pessoa não consumir açúcar, ela não vai desenvolver câncer, ou ainda até já existem provas que consegue se matar o câncer se tu não usar nada de açúcar. Mas não é só o açúcar em si, é tudo que vira açúcar. Infelizmente, hoje, o pão, a massa, a fruta, até alimentos bons, eles também vão gerar açúcar no corpo. Exercício em excesso, o estresse acidifica o nosso corpo. A poluição, medicamentos, bebida alcoólica, o fumo, adoçantes, alerta para adoçantes, eles são acidificantes, né? E a sobrecarga tóxica também. Pode passar. E quais são os alimentos alcalinizantes? Frutas e vegetais são os principais. Está ali, ó, né? O jejum de Daniel, tudo que vem da terra. O alimento, ele pode ser ácido por natureza e quando digerido e metabolizado, deixa um resíduo alcalino. Isso é o exemplo do limão. Limão, abacaxi, melancia, eles são ácidos fora do nosso corpo. Quando a gente consome esses alimentos, quando está sendo feita a digestão, as nossas enzimas transformam eles nos alimentos mais alcalinos que existem. Então, lá nas décadas passadas, quando não existia remédio, existia a terapia do limão. As pessoas se curavam tomando limão, limão puro. Se vocês pesquisarem na internet, a terapia do limão é bem interessante. Vai no primeiro dia toma um limão, no segundo dia 2 limões, no terceiro dia 3 limões, e vai até 19. No 20º dia, começa 18, 17, 16, 15... E é uma terapia assim. E as pessoas se curavam através do limão. E qual é a base da saúde? Nós deveríamos consumir 80% de alimentos alcalinos para 20% de alimentos ácidos.
Só que hoje isso aí é praticamente invertido. Muitas pessoas adquirem, consomem praticamente 100% às vezes alimentos ácidos, que nem comem frutas, nem verduras e nem legumes. Muitas crianças hoje em dia são assim, só comem alimentos ácidos. Pode passar. Piores alimentos para a saúde: refrigerante, açúcar e café. Melhores alimentos para a saúde: limão, melancia e abacaxi. Ah, mas eu não posso mais tomar café? Pode, a gente tem que contrabalancear. Pode entrar, a gente precisa de proteína, a gente precisa de gordura, mas temos que saber contrabalancear. Sempre lembrar de 80% de alimentos alcalinos para 20% de alimentos ácidos. Pode passar. Pode ir clicando que até abrir. Aí. Comida versus alimentos. Existe uma diferença muito grande disso. Alimento é o que nutre o nosso corpo. Comida é o que sacia a nossa fome. Não necessariamente, às vezes, o que a gente come está nos nutrindo. Pão, refrigerante, chips, bolacha é comida. Fruta, verduras e legumes, carnes, são alimentos. Em vez de olhar rótulos de alimentos, vamos comer alimentos sem rótulos. Vamos descascar mais e desembrulhar menos. Só se faz propaganda do que não se deve comer. Nenhum mercado está lá falando, compre banana. Né? A propaganda é só do que não deve. As comidas erradas, gente, inflamam o nosso corpo. Hoje as pessoas estão inflamadas. Os principais alimentos inflamatórios são trigo e leite. Se a gente parar para ver, tá tudo ali. Só o refrigerante que não, a Coca-Cola que não tem nem trigo e nem leite, mas tem muito mais porcaria junto. Então, aquilo ali inflama o nosso corpo. Automaticamente, vocês vão ver mais para frente a questão da inflamação com o intestino. O intestino tem 80% da imunidade. Quem tem problema intestinal precisa resolver. Só que só se resolve o problema intestinal através da alimentação. Não tem outra maneira. Não adianta tomar laxante, não adianta nada. É só alimentação. Pode trocar. O nosso emocional está diretamente relacionado ao que comemos. Irritabilidade, baixo astral, ansiedade, egoísmo, cansaço, falta de atenção, desmotivação, depressão, insônia, compulsão, gula, são causados por alimentos errados. E quando a gente lê em Gênesis 1:29, vos tenho dado toda a erva de semente e toda árvore em que há fruto que dê semente para o seu mantimento. Então, arroz, feijão, milho, lentilhas, ervilhas, frutas oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, linhaças, isso são alimentos. E isso nos traz, aí a gente começa a ver a questão dos frutos do Espírito. Não temos como ter frutos do Espírito comendo errado. Não tem. Mexe no nosso fisiológico, não é nem que a pessoa não queira. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, vem através da alimentação. Como é que a gente vai conseguir esses frutos? Comendo errado. Tu imagina eu juntando os dois, eu piro, Nasa, eu piro, sabe, assim, por isso, assim, ó, quando eu comecei a estudar isso e juntar a questão da palavra de Deus, eu assim, meu Deus, as pessoas precisam saber. E Deus me deu uma coisa tão grande. Quando eu fui montar essa palestra, gente, foi questão assim, ó, botei, a palestra estava pronta. É uma coisa muito louca, sabe? É Deus, eu sei que é Deus, querendo falar. Pode passar. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa.
não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 5. Eu tenho a minha família tem a gente recebeu um parque aquático, a gente recebia muito a Ascende de Criciúma para fazer os batismos. E eu sempre ajudei no restaurante lá do parque. E, gente, é desesperador vendo a maneira que as pessoas comiam a gula, o crente. E eu ficava desesperada, não pelo tamanho dos pratos, não é pelo tamanho dos pratos, porque poderia também ser, porque pode se repetir mil vezes lá, tá lá a comida lá. É pela quantidade que colocava e pelo desperdício que acontecia. E foi a primeira vez que eu comecei a ter a noção da gula, de ver, sabe, essa coisa. E eu ficava chocada, meu Deus, são pessoas da igreja. Então, assim, que fique o alerta, né? Que fique o alerta. A gula, a vontade de comer, isso aqui. Quanto mais a gente come errado, mais a gente vai ter vontade de comer. Gente, existe uma máfia, vou considerar que é uma máfia, que colocam coisas na nossa alimentação para a gente ter mais vontade, para a gente ter gana, para a gente ter... quanto mais tu come aquele alimento, mais tu vai querer comer. E é assim que funciona. Pode passar. Vocês conhecem a parábola do trigo e do joio, né? Quando Deus me deu essa revelação, gente, pode passar. O trigo, ele é a semente, né, que serve de alimento e tudo se aproveita. O joio é uma semente venenosa, ele tem um talo rígido, ele cresce mais que o trigo e ele é um falso trigo. Só que ele é um veneno. Pode passar. Se a parábola fosse contada hoje, provavelmente falaria em separar as sementes transgênicas e impuras das sementes crioulas e orgânicas. Não existe mais o trigo da Bíblia. Geneticamente, o trigo que Deus nos deu, ele foi modificado. Ele é transgênico. O trigo que a gente come hoje é transgênico. O trigo virou joio. O trigo da parábola não existe mais. O que comemos é um trigo com as características de joio. Pode passar. Todas as mudanças genéticas que foram passando, o trigo foi mudando, foi mudando, foi mudando. Pode passar. Pode passar. E qual foi a mudança genética que aconteceu? Então, o trigo que Deus nos deu, ele tem dentro dele uma proteína que se chama glúten. Que hoje, toda que criança sabe o que é glúten, sabe o que é lactose, sabe, porque está na boca, né? Então, o glúten é a principal proteína do trigo. E lá no trigo que Deus nos deu, era X-glúten. E aí os cientistas resolveram fazer uma mudança genética nisso. O que era X-glúten, eles aumentaram para 400 X-glúten. E a proteína glúten que era sozinha, eles pegaram outra proteína, que se chama gliadina, e ligaram ao glúten. Só que esta gliadina, ninguém digere. O problema não é o glúten. O problema é essa gliadina que os cientistas ligaram ao glúten e a quantidade de 400 vezes mais. Nós temos receptor para digerir X-glúten, que foi que Deus nos deu. A gente não consegue digerir 400 X-glúten e muito menos gliadina. Essa não digestão está causando mais de 300 tipos de reações no nosso corpo. Algumas pessoas são celíacas, que é a doença em relação ao trigo, só que todas as pessoas são intolerantes por causa da gliadina. Então, de 30 anos para cá, ninguém digere trigo. Pode passar. E quais são as principais reações?
O nosso intestino, ele tem uma parede que é aquelas microvilosidades, tipo uma escovinha. Essas escovinhas, elas têm que estar todas juntinhas, como o lado aqui esquerdo. Quando a gente consome trigo e também leite, aquelas escovinhas, elas se abrem e começam a passar os alimentos mal digeridos, começam a passar toxinas, começam a passar bactérias, e isso cai na corrente sanguínea. E dá uma confusão no sistema imune, o plasma fica sujo. E isso eu consigo ver em clínica, porque eu tenho um exame do microscópio que eu tiro uma gotinha de sangue, vai para o sangue, e a gente vê o plasma, a gente vê as hemácias, a gente vê bactérias, a gente vê tudo. E a principal reação das proteínas mal digeridas, que é o glúten, vai atacar o intestino. Como eu falei para vocês, mais de 80% da imunidade é intestinal. Quando a gente tem essas inflamações, a gente não tem imunidade. Outras reações, automaticamente no intestino também, é que acontece as absorções dos nutrientes. Tudo que a gente come termina de ser digerido no intestino delgado, e é ali também que é feita a absorção de vitaminas, de minerais, de aminoácidos. Quando o intestino está inflamado, não tem absorção. Alguns hormônios também eles interferem e passa pelaquela barreira que está aberta um monte de porcaria. Pode passar. O glúten desenvolve doenças silenciosas, mexe na imunidade, como eu falei. E o que é o mais interessante? Às vezes a gente come um alimento e a reação vai dar depois de 3, 4 dias. Não necessariamente é na hora. Então, às vezes a pessoa não sabe o que foi que fez mal. Isso é muito complicado para a gente conseguir identificar. E o mais interessante é que uma reparação intestinal, ela pode levar de 4 a 6 meses, se a gente não comer mais os alimentos inflamatórios. Imagina todos os dias comendo algo que inflama. Vai ter que estourar em algum lugar. E as reações que podem ter são problemas respiratórios, gástricos, intestinais, de imunidade, emocionais, hormonais, do sistema nervoso central, enfim, vários problemas. Pode passar. Sintomas relacionados ao trigo. Mexe no emocional, pode dar depressão, ansiedade, a digestão fica mais lenta, dores pelo corpo todo, problemas de pele, anemia por causa da absorção do intestino, que a gente acaba não tendo. Como eu falei, baixa imunidade, problemas hormonais e agora fica o alerta, o intestino. Pode passar. Vocês estão fazendo isso de forma errada. Quando a gente senta a 90 graus, por que muitos dos meus pacientes reclamam que eles, na hora de evacuar, eles fazem evacuação, só que sempre tem alguma coisa ainda, não consegue evacuar. A sensação de não conseguir evacuar sempre está presente. Por quê? Porque a gente senta em 90 graus. A partir do momento que a gente coloca um banquinho e senta a 35 graus, o cólon se abre. Deveria. Vamos patentear uma patente com, ali, já põe aqui para ver um monte de banquinho ali na igreja. Pode passar. É muito sério. Quando estamos em pé, o cólon é fechado. Quando estamos sentados a 90 graus, o cólon continua fechado. E de cócoras, o cólon se abre. Então, se vocês têm uma sensação que não evacuaram completamente, peguem eu sempre, quando eu vou para hotel, hoje eu tenho meu banquinho, mas quando eu vou em hotel, enfim, que eu não estou na minha casa, eu pego o lixo e ponho em cima e faço meu ângulo de 35 graus. Então, assim, é impressionante a mudança da evacuação. A gente não pode ficar com fezes retidas no nosso intestino. Por quê? Porque gera putrefação. Essa putrefação nos contamina tudo de novo. Então, imagine uma pessoa que não vai ao banheiro. Ela tem muita toxina dentro. As paredes do intestino, elas podem guardar até 7 quilos de fezes endurecidas nas paredes, quando vai ficando muito tempo ali retido. Então, é muito importante
arrumar o intestino, colocar para funcionar de forma natural. Não adianta tomar laxante. Olha que lindo o que eu achei na Bíblia, gente. Deus ensinando a evacuar certo. Determine um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo com que cavar. E quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Deuteronômio 23:12. É Deus cuidando a questão até da contaminação de bactérias. Mas lá naquela época era de cócoras, tá? Era exatamente de cócoras. Pode passar. E aqui eu trouxe a escala de Bristol. Essa escala, eu ensino para os meus pacientes para eles saberem se eles estão saudáveis ou não. Qual é a evacuação saudável? A tipo número 4. Onde não existe dor de barriga. A gente não pode ter dor de barriga. Quem tem dor de barriga tem alguma coisa errada. Qual é a evacuação correta? Tu sente um leve desconforto, tu vai ao banheiro, não dura mais do que 5 minutos, não tem cheiro, mal suja o papel e o formato é o número 4. Quem está fora desse padrão não está saudável. Então, quem evacua muito ressecado ou muito líquido tem que reavaliar a alimentação. Pode passar. A língua também fala muito sobre a nossa saúde, tá? Avaliem a língua de vocês. Ela sempre quer dizer alguma coisa. Por exemplo, a maioria dos pacientes, eles têm muito uma capa na língua, ou esbranquiçada ou amarelada. Isso remete diretamente ao sistema intestinal. Geralmente quem tem essa capinha tem problema intestinal. Então a língua ela deve ser rosada, lisa, sem rachaduras, sem capa. Pode passar. E o leite? Todo mundo hoje fala, né? Ai, não tem que tirar lactose, tem que tirar lactose. Será que é a lactose que é o problema? Vamos ver. Existem 2 tipos de vaca. A que produz o leite tipo A1, que é a beta-caseína 1, e tipo A2, que é a beta-caseína 2. A vaca também passou por uma mudança genética. Através da alimentação nos últimos 70 anos. Então, antigamente a vaca ela comia só pasto. A vaca lá, que tudo eu fui estudar a questão na Bíblia que se falava do leite, enfim, eu não conseguia entender, mas por que hoje não se consegue tomar mais leite? Foi mudado geneticamente, através do que as vacas comeram. Quando as mães estão grávidas, o que elas comem não muda o leite? A vaca é a mesma coisa. O que ela come, os remédios que são colocados nela, os antibióticos, mudam também esse leite. O nosso corpo tem beta-caseína A2. É uma proteína e ela tem o tamanho de 10 micras. O leite da vaca que chega para nós hoje se chama, ele tem a caseína A1 e ela tem o tamanho de 1.200 micras. A nossa caseína é 10 e desta vaca é 1.200 micras. É muito diferente. A gente não digere, a gente não metaboliza, a gente não consegue digerir. Essa beta-caseína A1, que é do leite da vaca, foi feito para o bezerro. É para ele digerir, é para ele metabolizar, é para nutrir o bezerro. Nós não conseguimos digerir a beta-caseína 1. O que é o bom disso? Pode passar. Nos Estados Unidos, ou na Europa até, já existe o leite das vacas beta-caseína 2. Então, vacas indianas já se descobriu, fizeram a tipagem genética e se descobriu que elas produzem a mesma beta-caseína que nós. Então, já se comercializa o leite que é compatível com o nosso corpo. Então, as raças zebuínas, o gado gir e as taurinas europeias, elas não são alergênicas. As que tem aqui para nós são alergênicas, que tem o leite A1. Só que o que é o bom disso tudo? Que até ano que vem, nos supermercados, nós vamos ter exatamente aquele leite A2. E aí vai ser o leite liberado para todo mundo consumir.
Pode passar. Pela saúde preventiva, o leite não é mais considerado um alimento. Ele é considerado um líquido branco, com muitas toxinas, com muitos problemas que geram muitas inflamações. O leite, ele tem hormônios que dão propensão ao câncer, a caseína indigerível, como eu falei para vocês, ele tem formol. Ah, mas e o cálcio do leite? O cálcio que está no leite, ele não é biodisponível. A gente não consegue metabolizar aquele cálcio tão fácil. Por quê? Porque existem muitas outras questões que não dá para explicar aqui para vocês agora. A questão de magnésio, enfim. Mas, por exemplo, onde é que vocês vão achar cálcio? Que é esse cálcio do leite? Em verdes. Nos brócolis, em alface, enfim, também tem cálcio. E esse cálcio vegetal é muito mais biodisponível para nós do que o cálcio do leite. Então, muitas pessoas às vezes não param de consumir leite por causa do cálcio. Só que esse cálcio não vai ser metabolizado e absorvido. Só que este leite vai inflamar tão quanto o trigo inflama o nosso intestino, o leite também vai causar. Pode passar. Ah, só volta ali um pouquinho. E retirar lactose não é a mesma coisa que retirar caseína. A lactose é o açúcar do leite, que na verdade não se retira do leite, a lactose. Eles colocam uma enzima que se chama lactase, para conseguir digerir melhor o açúcar. Mas a caseína, que é o que inflama o nosso corpo, está no leite. Leite e derivados. Pode passar. Quais são os principais problemas que o leite causa? Cólicas. Então, quem vai ao banheiro e tem cólicas, é por causa do leite. Problemas inflamatórios, queda de cabelo, afinamento do fio, a pessoa que começa a ficar com o cabelo bem fininho, a caseína desse leite, ela mexe num hormônio que se chama DHT, traz infecções, os cânceres em função da questão hormonal, asmas, problemas respiratórios são completamente ligados. Sinusite, renite, tudo isso aqui, problema respiratório que gera muco, é leite. A hora que a gente retira o leite, para todo esse processo. Tu não precisa mais estar tomando remédio. Pode passar. Principais alimentos que interferem na saúde. Mais um. Refrigerante, em função do pH 2. O pH do nosso sangue, ele tem em torno de 7,3, 7,4. É o pH do nosso sangue. Quando a gente consome um alimento muito ácido, para o corpo buscar a homeostase, o que é homeostase? É o equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Nosso corpo, tudo é equilíbrio. Se a gente toma um refrigerante que tem pH 2, o corpo vai ter que trabalhar muito para chegar nesse pH 7 de novo, 7,3. Então, as pessoas que estão sempre cansadas, sempre indispostas, tu pode ter certeza que também pode ter essa relação da homeostase. De, às vezes, tu fazer alguma coisa errada e o corpo tem que estar te botando para dormir para buscar o equilíbrio. O leite, em função do que a gente viu agora, o trigo, em função do glúten. A soja, eu coloco aqui, em função, homens não podem consumir soja, porque interfere na questão hormonal, e em realmente se tornarem mais femininos. Açúcar e adoçantes são problemas, e o sal refinado também. O sal, a gente sempre seria melhor o sal integral, que tem todos os minerais. Pode passar. E em relação a toxinas, vamos falar dos metais pesados. Olhando aquela foto, se não é seguro para respirar, como é que pode ser seguro para comer? Se o cara nem pode respirar, como é que a gente vai botar para dentro? E é o que a gente está fazendo. Diariamente a gente come o que eles colocam ali. Diariamente. O Brasil é o número 1 no consumo de agrotóxico. E estes agrotóxicos interferem diretamente em enzimas, no sistema nervoso central.
ativam células cancerígenas, mexem no nosso metabolismo inteiro. Pode passar. Olha ali como a gente se contamina o tempo inteiro. Através de remédios, as amálgamas, as obturações antigas têm os metais pesados. Eles colocam muito arsênico no arroz, né, nos pesticidas, em refrigerante. Todo dia a gente usa desodorante. O que é o desodorante? É um produto que tem alumínio que faz a gente não transpirar. O que faz a gente não transpirar é o alumínio. Na pasta de dente, nas panelas com alumínio, em produtos de beleza, em produtos de limpeza. O tempo inteiro a gente se contamina. E é carga em cima de carga. Como é que a gente não vai estar doente? Pode passar. Sintomas de intoxicação por metais pesados. Déficit de aprendizagem, de atenção, desvio de comportamento, hiperatividade, redução de QI, perturbações mentais, suicídio. A questão do suicídio nas zonas rurais é impressionante. Quem lida diretamente com agrotóxico, né, aquelas bombinhas, depressão e suicídio tem muito por causa dos agrotóxicos. Fraqueza muscular, gengivas azuladas, paralisia das extremidades, presença de sabor metálico na boca, insônia e dores nas articulações. Pode passar. Voltam. Como é que eu retiro? Então, eu vou ensinar para vocês como é que a gente retira em clínica esses metais pesados. Todo mundo tem metal pesado. 100% dos meus pacientes têm metal pesado. Pela medicina chinesa, existe só uma maneira de se retirar metal pesado, que é através do carvão medicinal da casca. Em clínica, a gente usa o carvão medicinal da casca do coco. Esse carvão, a gente faz ele atuar como um ímã. Então, a pessoa toma uma quantidade de carvão e essa mesma quantidade de carvão sai na evacuação. O corpo não absorve carvão. O que entra, vai sair. O papel que ele vai fazer é exatamente de ímã, que quando ele está passando pelos órgãos, ele vai fazer o que se chama de adsorção, que é puxar os tóxicos para ele, o tóxico gruda nele e sai na evacuação. Isso se chama terapia de quelação, ou carboterapia. Quelação é retirar os metais tóxicos. A carboterapia, tu consegue usar o carvão de inúmeras maneiras. Eu acabei nem colocando aqui, mas a gente usa o carvão para mordida de bichos peçonhentos, cobras, aranhas, abelhas, mosquito, para ferimentos, para envenenamentos. A gente acaba usando a carboterapia, é fantástico. Então, em clínica, a gente tem o carvão em pó, que vai na água e a pessoa toma e faz essa limpeza. Então, retirar metais tóxicos, metais pesados, é fundamental. Pelo menos uma vez ao ano. Uma vez ao ano a gente tem que tirar. Pode passar. E os parasitas? Então, além de metais pesados, que são toxinas, pela medicina chinesa, a gente também considera que parasitas também são tóxicos, porque eles deixam uma carga parasitária. Quando eu falar em parasitas, eu estou falando de fungos, vermes, vírus, bactérias e protozoários. Isso se pega muito fácil. Eu tive numa palestra faz uns 15 dias e uma senhora me falou assim, ó, ai, mas hoje nem tem muito isso, né? Tem. E é muito comum. A gente pega muito fácil, com o pé no chão, quem tem bichinho em casa, na comida. Hoje tem a onda de sushi. Eu amo sushi. Só que é uma comida crua, é uma comida que tem parasita. Só que eu sei como me defender. Eu limpo o meu corpo de tempos em tempos. Imagina, vamos fazer uma pergunta aqui. Quem toma remédio de vermes de 6 em 6 meses? Uma pessoa. A base da saúde é não ter bichos. Porque esses bichos, eles vão mexer na nossa imunidade, no nosso emocional, no nosso cansaço. Quer ver? Pode passar para frente. Na compulsão alimentar, muitas vezes a vontade que vocês têm de comer não é de vocês.
É de bicho. É de bicho. Dor de cabeça. É. Irritabilidade, vertigem, fraqueza, dores ao redor do umbigo, engasgos. Gente, sabe as pessoas que sempre estão assim, ó? Um pigarro. É parasita que está subindo e descendo. Sim, é muito comum. Síndrome do pânico, protozoários. Existe o toxoplasma, que ele entra na nossa cabeça e ele mexe no nosso emocional. Síndrome do pânico já foi relacionado também à questão de protozoário. Enjoo, insônia, bruxismo, coceira anal, gases e arrotos. Pode passar. Que essa é a doença de quem come sushi, é a doença do peixe cru, tá, gente? Existe a doença do peixe cru. Lá na Ásia é muito comum. Pode passar. Ó, todos esses branquinhos que tá ali no raio-x são vermes. Que eles invadem o corpo inteiro. Pode passar. E como é que a medicina chinesa combate esses parasitas? Quem conhece aqui prata coloidal? Conheceu comigo, né? Conhece? Então, prata coloidal, o que que é? É uma água que tem uma vibração que destrói o DNA de fungos, vermes, vírus, bactérias e protozoários ao mesmo tempo. Então, por exemplo, lá em clínica que eu consigo medir isso do meu paciente. Se ele tem todos os bichinhos, eu não preciso dar o remédio do fungo, o remédio da bactéria, o remédio do protozoário, o do vírus, que na verdade nem existe remédio de vírus, tá, gente? A prata coloidal é a única substância que mata vírus, não existe outra substância que mata vírus. Os antigripais, na verdade, é para bloquear os sintomas e não vírus. Então, a prata coloidal, ela é uma substância utilizada desde a década de 20, que é uma energia, na verdade, não é uma química, é uma energia. E ela cura tudo que é tipo de doença. Quem, de repente, tem Instagram, depois entra no meu Instagram, que lá tem, nos stories guardados, nos arquivos, tem lá prata coloidal. Tem vários testemunhos de curas, de um monte de coisa através da prata coloidal. Então, em clínica, a gente acaba utilizando esta prata coloidal. E ela combate febre, sinusite, gripes, infecções, verrugas. Na verdade, é infinito o tratamento com a prata coloidal. Hoje, na minha casa, o que eu tenho para tratar a minha família, e os meus cachorros, e os meus gatos, é prata e carvão. Só. Vem um cachorro, porque são um cachorro assim de rua, eles vão para o mato, eles voltam cortado, machucado. Eu faço uma pastinha de carvão, vai em cima, no outro dia não tem nada. Esses dias teve um que tinha um rasgo tão grande assim na barriga, que eu tenho certeza que precisaria ponto. Tenho certeza. Que estava inchado, infeccionado. A gente demorou para ver. Quando eu vi, coloquei a prata coloidal, fiz uma pastinha de carvão. No outro dia estava fechado. É impressionante o que o natural faz pelo nosso corpo. Esta menina apareceu para mim numa quarta-feira à noite. Eu estava já saindo do expediente e a mãe dela apareceu assim para mim. Ela já estava tomando há muito tempo alguns antibióticos e nada melhorava. Na verdade, a boca dela era toda infeccionada. Não era só a gengiva e a boca. Era algo horroroso. E eu dei para ela a prata coloidal na quarta noite. Na quinta, acabei esquecendo de ligar para ela. Liguei na sexta-feira de manhã. Pedi para a mãe dela, como é que vocês estão? E na sexta-feira de manhã, a boca dela estava assim. Coisa que em muitos, um dia e meio, os antibióticos não davam conta. E isso é muito comum, os antibióticos não conseguirem dar mais conta do nosso corpo e as pessoas estão morrendo por causa de bactérias. Por quê? Porque o antibiótico está no leite,
está na carne. A gente consome antibiótico todos os dias. E isso causa uma resistência das bactérias. A gente vai dando o veneninho todos os dias para ela, só que não faz mais efeito. Então, quando a gente precisa consumir realmente antibiótico, não vai funcionar. Diferente da prata coloidal, que destrói o DNA de todas as bactérias, de fungos, de vírus, de protozoários, de tudo. Pode passar. A prata coloidal, então assim, se vocês forem procurar na internet, que antes de eu conhecer bem a prata coloidal, eu consumia uma que ela era transparente. Quando eu fui estudar a saúde quântica e entendi como é que era, a prata coloidal verdadeira, ela tem um gosto metálico e ela tem uma cor, dependendo da temperatura. Ou ela vai ser dourada, ou acobreada, ou aquele roxinho, ou acinzentada. Quanto mais quente, ela tem cores mais quentes, mais dourada, mais acobreada. E quanto mais friozinho, ela fica mais acinzentada. Agora a gente está na época do amarelo clarinho da prata coloidal. Então, é algo realmente milagroso. A gente fala, as minhas amigas, a gente chama de água da rocha. A gente sempre relaciona a Bíblia, essa é a nossa água da rocha. Pode passar. Vou falar rapidinho aqui de mutação genética. Alerta aos micro-ondas. Quando tu coloca um alimento no micro-ondas, ele sai comida. Não tem nutriente nenhum. E ainda tem uma radiação. Então, mães que têm crianças que ficam esquentando uma madeira no micro-ondas, além de colocar algo com radiação, vocês estão tirando o nutriente do alimento, tá? Ah, vou pegar esquentar a minha comidinha no micro-ondas. Tu destruiu a tua comida, tá? Tu só vai saciar a tua fome, mas tu não vai te nutrir. Então, isso é um alerta. Após 10 minutos a gente utilizando o celular, a temperatura intracraniana sobe 3 graus. Isso foi medido em termografia, eles conseguiram ver essa mudança de temperatura. Então, o celular é uma radiação que interfere também no nosso corpo, né? O tempo inteiro a gente recebe uma bomba de radiação eletromagnética. Então, faz mais ou menos 5 meses que eu estou morando num sítio. Estou me adaptando. Sou uma guriazinha de cidade que estou tentando ser uma pessoa mais rural. Estou aprendendo. Mas, assim, é algo impressionante quando a gente sai dessa nuvem. Né? Passa mais uma ali. Ó, essa nuvem eletromagnética sobre a gente, como muda. É impressionante. Então, quem tem a oportunidade, né, de morar, de repente, mais retirado, numa praia, num sítio, ajuda muito a questão de saúde, sim. Pode passar. E dos pensamentos? Lembra que eu falei que o pensamento interfere diretamente também no nosso corpo, né? Existe um chinês que se chama Masaru Emoto, e ele comprovou que a nossa mente interfere diretamente na nossa saúde. O que ele fez? Ele pegou da mesma fonte de água, ele pegou moléculas de água, ele separou em moléculas. Então ele botou uma molécula aqui, uma molécula aqui, uma molécula aqui, uma molécula aqui. Aí ele fez a seguinte experiência. Ele pegou essa molécula e ele falava assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Para essa aqui, ele falava: eu te odeio, eu te odeio. Para esta aqui, ele falava: você é meu amor. E ele foi fazendo experiências assim, com as moléculas. O que ele percebeu? Que com a reação externa do que ele jogou para aquela molécula, elas se modificaram. Olha só que interessante. Pode passar. Quando ele pegou a molécula e colocou e falava a palavra sabedoria, ela ficou nesse formato. Pode passar. Quando ele colocou na Sinfonia de Mozart, ficou este formato.
Na palavra você me enoja, ficou assim. É tudo a mesma. Ela ficou assim. Pode passar. Na palavra eterno, ela ficou assim. Na palavra mal, ela ficou assim. Olha, volta o eterno. Olha o mal. Exatamente. É a mesma molécula. Pode ir para frente. Na palavra amor e gratidão. Na música heavy metal. Olha o que é a diferença, de repente, de um louvor para uma música estridente e irritante. A molécula muda. Pode ir. Lembra que eu falei que nós somos 70% de água? Se aquelas palavras mudaram uma molécula de água, o que elas vão fazer com o nosso corpo? Pode passar. Se um simples obrigado muda uma molécula, imagine o que pode fazer as palavras ditas dia a dia. A palavra proferida vibra mais forte naquele que a produziu, causando bem ou mal a ele mesmo. Então as pessoas negativas, só estão falando coisas ruins, que só vê as coisas ruins em todo mundo, na verdade isso faz muito mais mal para ela do que para qualquer outra pessoa. Qual a molécula que nós queremos dentro de nós? A molécula dos bons sentimentos ou dos sentimentos poluídos? Pode passar. Se você pudesse comer as suas palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? É. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. A língua é como fogo e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago 3,6. Tudo começa na língua. O que a gente está falando? Cuidado quem tem filhos, que fica falando que tu não vai ser nada, que tu não vai ser isso, que tu vai ser aquilo. Enfim, a gente está colocando energias, profetizando. Olha o teste do pensamento. Pense num limão sendo espremido. Dá aquela coisinha assim, né? Quando a gente pensa. Isto prova que os pensamentos geram reações químicas. A gente não estava comendo limão. A gente pensou e reagiu. Está provado, gente. Vocês acabaram de provar que o que vocês pensam interfere diretamente no corpo. Se pensar que não vai dar certo, não vai. Pode passar. A proposta aqui é que a intenção dos pensamentos seja colocada como forma de saúde, lembrada e imaginada para ativar a saúde e trazer reações neuroquímicas no organismo. Pode passar. A cura está dentro de nós. Precisamos cuidar dos pensamentos. São eles que definem qual mundo vai agir em nossas vidas. É tão engraçado que quando a gente fez o Carisma junto, uma coisa que eu, desde lá, eu acordo, eu vou trabalhar a pé, que a minha clínica é perto da minha casa, e no caminho da minha clínica, eu vou repreendendo o mal. Eu determino qual é o mundo que vai atuar na minha vida. Eu determino, eu repreendo. Principados, potestades, dominadores do mal, príncipe das trevas, vocês não têm poder sobre a minha vida. Através do nome de Jesus. Vai limpando o caminho. Eu falo, só entra na minha clínica quem Deus permite. Às vezes a minha secretária fala assim, a pessoa tal desistiu. Aleluia! Não era para estar lá dentro. Eu não reclamo de nada, porque tudo pode ser livramento de Deus. Em Provérbios fala, o coração alegre serve de bom remédio. Uma perspectiva animada, otimista, contribui para a saúde. Quantas pessoas morrem antes do diagnóstico? Quantas?
Só volta ali uma coisinha. A ajuda do Espírito Santo. Tudo que eu não consigo na minha vida, eu peço para o Espírito Santo. Tudo. Gente, até trocar esse... Sabe o que eu pedi esses tempos? Para ele me ajudar a trocar a fechadura da porta da minha casa. Eu olhei aquilo e eu falei, eu não vou saber fazer isso. E eu falei, não, mas é tu que vai fazer, Espírito Santo. E essa sabedoria que está em Tiago 1,5, que Deus fala para a gente pedir, é uma sabedoria que está livre para quem pedir. Eu uso diretamente Tiago 1,5 na minha vida. Para fazer bolo, para fazer qualquer coisa, Nasa. Com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que está aqui. Gente, é sério. E a Bíblia fala que essa sabedoria está livre para quem pedir. Exatamente. Pode passar. E olha que legal. A ciência comprova que a oração realmente tem poder em curar doenças. Isso foi comprovado cientificamente. Exatamente. Pode passar. O que a ciência trouxe? Um estudo de ressonância magnética descobriu que a oração tem poder. Provaram que pacientes com fortes crenças espirituais reagem melhor a tratamentos e têm menos sintomas. É a ciência provando a fé. Isso foi comprovado. O quanto a oração ajuda no nosso corpo. Pode passar. Como é que a gente pode, então, agora que a gente está chegando no final, um resumão da palestra. Como é que a gente pode restaurar a cura do nosso corpo? Retirando metais tóxicos, onde nós usamos o carvão para limpar o nosso corpo. Retirar parasitas, nós usamos a prata coloidal. Nós precisamos retirar os alimentos inflamatórios. Leite e trigo são os principais deles. Colocar uma suplementação, colocar alimentos alcalinos. E buscar o equilíbrio transcendental, que é o que a Nasa falou no início. Corpo, alma e espírito. Nós temos que ter este equilíbrio. Não adianta buscar o espírito e comer um monte de porcaria. Não adianta. Pode passar. Remédios de Deus. Água, sol, sono, alimentos, ar e exercício. Comer alimentos certos com sentimentos errados interfere na saúde. Deu dor de estômago? O que você pensou quando estava comendo? Eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, era aquela correria na hora do almoço. Pega a mochila, vai para a aula, já fez a tarefa. Gente, não tem como a gente conseguir ter uma digestão. A hora da alimentação é uma hora sagrada. Tem que cuidar o que está escutando. Tem que cuidar. Até voltando lá à questão das energias, as pessoas que só assistem Datena, não tenho nada contra o Datena, gente. Mas é muita coisa ruim naquele programa. É muita coisa ruim, é uma energia muito ruim. Cuidem. Selecionem o que vocês vão escutar. Muitas pessoas às vezes chegam, né? Eu tinha uma secretária que ela me falava assim, as coisas policiais ela sabia tudo. Tu viu o guri que foi enforcado? Eu não quero saber. Eu posso fazer alguma coisa? Não. Olha só. Eu sempre pergunto, alguém vai me contar alguma coisa? A primeira coisa que eu pergunto, eu posso fazer alguma coisa? Não. Então eu não quero nem saber. Não quero saber. É o filtro, é exatamente isso. A gente tem que filtrar. Pode passar. Dicas de saúde. Dormir mais tardar à meia-noite, em função da renovação celular para fazer a autofagia no corpo. Não tomar líquido com a comida, por causa das dificuldades da digestão e o aumento da absorção de gorduras. Mastigar mais de 30 vezes o alimento. Por quê? A digestão do carboidrato é na boca, não é no estômago. Ou no intestino, que na verdade a digestão mesmo final é no intestino, tá? Mas o carboidrato, a digestão dele é na boca, é com a saliva. As enzimas digestivas precisam ser mastigadas, estimuladas. O meu filho dá 5 mastigadas. Parece um cachorro comendo. Sabe quantas que eu dou?
35. É certinho. Eu tento não ser, é 35 o tanto de mastigadas. Contem para vocês verem o quanto que é a mastigada de vocês. É muito importante. 1,5. Beber água é importantíssimo. Suplementar com vitaminas e minerais, né? Colocar os alimentos alcalinizantes. Nutrir pensamentos positivos, desistir da aprovação dos outros, evitar julgamentos. E o principal, entregar tudo a Deus. Esta é a base da saúde. Pode passar. Para finalizar, eu entendo que quando uma pessoa ela tem sintomas, é uma bênção. Porque o corpo está avisando. Quantas pessoas que têm um piripaque morrem e cai dura? E não tem a chance de mudar. Se vocês estão com algum sintoma hoje, vão buscar ajuda. Ou peguem essa palestra e mudem de vida. Vivemos em um mundo perecível. Nós temos o livre arbítrio em escolher o que é interessante para as nossas vidas. Ter o amor incondicional de Deus não significa ter a aprovação incondicional. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo a gente pode, mas nem tudo faz bem. Não podemos culpar Deus por nossas escolhas. Muitas vezes as pessoas estão doentes, elas adquirem alguma doença e elas perguntam: por que Deus? Por que Deus? Lembrem da epigenética? Epigenética é o estilo de vida. O que eu faço da minha vida interfere diretamente na minha saúde. Nós somos responsáveis por nossas doenças. Nós somos. A pessoa fumou a vida inteira e não quer ficar doente. Ou come errado uma vida inteira, não quer ficar doente. Ou entra tóxicos a vida inteira. Gente, é uma reação. Os sintomas são reações de defesa do nosso corpo. Coitado. Ele precisa avisar, botar para fora. Daqui para frente, cada um está no comando da sua saúde. Somos responsáveis por nossas doenças, sim. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois um santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Volta só mais uma ali. Todo esforço a cuidar da saúde é compensador. A doença tira o prazer de viver não apenas do doente, mas de todos que estão ao seu redor. A casa adoece, gente. A casa adoece. Vale a pena cuidar da saúde. Eu tenho muitas amigas, assim, que elas falam: ai, só hoje. Não adianta só hoje. Todo dia tem uma coisa. Esse fim de semana tem uma festa, no outro fim de semana, no meio da semana tem um jantar. Não dá. Não é só hoje. Ou a gente muda de vida e tu aplica isso diariamente, ou não tem o que fazer. E, infelizmente, nós estamos doentes por nossa culpa mesmo. E este é o alerta que Deus colocou dentro de mim para eu estar aqui passando para vocês. Recebam isso como uma bênção. Eu vejo que muitas pessoas, na internet, eu falo muito sobre isso, sobre leite, sobre trigo, enfim. Tudo que eu falo aqui, eu falo lá também. E tem pessoas que têm raiva de mim, porque eu falo isso. Mas não foi eu que mudei geneticamente o trigo, não fui eu que dei a comida errada para a vaca, não sou eu só estou alertando. Tenham esse alerta. Exatamente. Pode passar. Esse é o meu contato. Vocês me encontram no Instagram, no Facebook. Eu me coloco à disposição de vocês. Quem quer esses produtos, tem na minha clínica ou tem na Bela Papinhas, que ali tem um teleentrega. Prata coloidal, carvão vegetal. No meu Instagram tem muitas informações sobre saúde. Eu não consigo passar aqui nem a metade da metade na metade. Na verdade, existe uma palestra de 3 horas que dá para ficar falando
infinito. E eu me coloco à disposição se alguém tiver alguma pergunta.